Oi pessoal, então a gente está aqui para começar mais uma aula. Essa é a nossa aula 14 da apostila do primeiro ano. Nós terminamos na aula 13 falando sobre o declínio e a queda de Roma e nós começamos a partir da aula 15 falar sobre as questões da Idade Média. Então a gente vai falar sobre islamismo, sobre o reino dos francos e sobre o Império Bizantino. É importante que a gente lembre que a nossa história ela acaba fazendo um recorte temático, focando principalmente nas questões associadas à Europa. É por isso que, então, na Idade Média, a gente vai ter um foco maior no feudalismo. Não significa que em outros lugares do mundo não acontecia nada. Portanto, essa aula de hoje, a aula 14, ela vem falar sobre esse mundo extra-europeu. Portanto, o que acontecia ou estava acontecendo quando Roma estava se desmanchando e formando outras coisas na Idade Média. Nós vamos começar, e nessa aula a gente vai transitar por África, a Ásia e a região da América. Então são 3 pontos que a gente vai vendo aqui na sequência. Começando pela África, no nosso ponto 1 aí, a gente vai ter 3 grupos que a gente tem que chamar a atenção. O reino de Axum, o reino de Gana e os povos de língua banta. Vale dizer, pessoal, que a construção da história africana tem uma base bem próxima da nossa história aqui no Brasil. Por conta de todo o processo de escravidão, a gente vai ter tradições e heranças culturais que vêm justamente desses reinos ou desses povoados que viveram na África anteriormente. Começando pelo reino de Axum, é um reino na região do Vale do Rio Nilo, sucedendo aí o grande reino egípcio. Nessa região se desenvolveram o reino de Kush e de Meroé. Ambos esses reinos resistiram até o século V, então já no processo de decadência de Roma e tal, esses reinos se mantiveram lá. Eles se destacavam pelo comércio, eram bons mercadores, e inclusive antecipavam aí regiões da Etiópia e conseguiam chegar até mais ou menos a região dos islâmicos. Uma questão legal assim, lá na região da Arábia, né, que a gente tem que perceber é que apesar desses reinos existirem com relativa autonomia, a influência cristã dentro do Império Romano foi muito forte e desde o século IV eles começam a passar por um processo de transformação. Até imperadores acabam se convertendo ao cristianismo. O reino de Axum vai se manter até o século VII, quando os islâmicos, no seu processo de expansão, tema que a gente vai ver na próxima aula, acabam conquistando toda essa região, vão acabar conquistando todo o norte africano. Um pouquinho próximo dali, na região de Gana, a gente vai ter um reino diferente formado, também com destaque para o comércio, um comércio transsaariano, então atravessando-se em caravanas pelo deserto, que acabava tendo uma dominação regional marcada principalmente pelo o esquema de ligação espiritual, ou seja, uma questão religiosa mesmo de marcação. Além disso, o dever e prestação de serviço militar ou o pagamento de impostos. Ou seja, o que a gente tem, né? Uma autoridade que acabava pesando sobre outros povos de alguma maneira. Ora, a questão espiritual, ora a questão militar, ora só a pressão do pagamento de impostos. Aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe importante para a gente não confundir. Aquela perguntinha básica. Mas então os portugueses vão fazer algo que os africanos já faziam, no caso da escravidão? Pois é, tem que chamar a atenção para esse molde de escravidão. A escravidão portuguesa, que a gente vai ver a partir da expansão marítimo-comercial, ela é uma escravidão dentro da lógica mercantilista. Então, o escravo é visto unicamente como um produto e a sua humanidade é todinha destituída. Então, ele não é visto como pessoa em nenhum momento do processo. Já no caso da escravidão que acontecia entre esses reinos ou povos da África, o que a gente tem, na verdade, é um modelo diferente. É escravidão,
mas essas pessoas são servos, na verdade, são vistos como pessoas, são tratados em alguns momentos até de maneira bem agradável, e acontecia às vezes que um escravo se tornava o marido da filha do líder tribal, por exemplo. Então a relação é diferente, não é uma relação comercial, mas sim, é escravidão. Escravidão porque a escravidão é pressuposto da perda de autonomia, da perda de liberdade, e isso acontecia assim com relação a esses povos. Bom, o reino de Gana também vai ser dominado pelos islâmicos no século VIII, no seu processo longo de expansão, que vai chegar até lá, a região da Espanha, na divisa com a França, na Batalha de Poitiers. Bom, e para fechar, no caso da África, a gente tem os povos de língua banta. A tradição banta é muito forte aqui no Brasil também, então nessa retomada que a gente tem nas últimas décadas da cultura afro, a gente tem vários grupos que tentam retomar a cultura banta. Eles vão se destacar no deslocamento nas florestas da África Central até o sul africano. Em nenhum momento esses povos bantu vão apresentar uma unidade política como um reino ou um império. Então são grupos nômades e seminômades que se destacam por ter uma agricultura já bastante desenvolvida, mesmo nesse deslocamento. Então o que a gente vai ter no fim das contas, né? São grupos agrícolas, mas que quando se tem um desgaste do solo ou do que se tem oferecendo ali, eles acabam se deslocando para outra região que possa oferecer condições agrícolas também mais favoráveis. Então, no caso da África, nós temos um contexto de coisas existindo, então, enquanto a Europa está em um processo de construção diferente. Ok, até aqui? Bom, o próximo reino que nós temos, que nós vamos falar agora, vai ser então, a região da Ásia. Na Ásia, o que temos, né? Para começar, a região asiática é bem complexa para a gente falar em poucos termos, em poucas coisas. Nós vamos focar na Índia, na China e nos povos nômades das estepes. É claro que o pressuposto dessa aula não é compreender tudo de maneira complexa de fato, longe disso. A gente, como eu falei, tem um recorte temático, então a gente vai só contextualizar. Mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Bom, no caso da Índia, esse primeiro grupo que a gente começa a falar aí, se formou a partir de Estado-Estado, o que, se vocês perceberem, é bem comum a povos aí antes de Cristo e nas primeiras décadas e séculos depois de Cristo. Mas o curioso lá é que a gente tem uma religião formada já nos primeiros anos dessa formação da Índia, que é a religião hindu. Essa religião hindu, ela vai ser, na verdade, a responsável por toda a dinâmica social da sociedade indiana. Até hoje, inclusive, a influência hindu é gigantesca. Bom, o hinduísmo prega, acima de tudo, a purificação da alma para atingir o estado do nirvana. É claro que em sociologia da religião a gente vai ver melhor essas religiões todas. O próprio Max Weber acaba falando sobre o sistema de castas na Índia e a gente vai ter essa aula. Mas aqui para nós é importante entender que uma religião como essa, de caráter filosófico, ela acaba servindo como uma explicação para os problemas da vida e acaba aprofundando aí as reflexões e aproximações entre esse povo. Então, apesar de nômades e seminômades, o hinduísmo acaba sendo um fator de unificação desses grupos que vivem na Índia e vão acabar gerando o que nós chamamos de brahmanismo ou o sistema de castas. Só lembrando, a sociedade super dividida e sem mobilidade social, ou seja, você nasce numa casta e não adianta você ser rico ou pobre, você está vinculado àquela casta para sempre. Né? Você tenta fazer as melhores ações para que na próxima vida, na reencarnação, você tenha a chance de melhorar de casta e ter aí alguns benefícios sociais. Mas lembrando, isso não está associado à riqueza, por isso que a gente chama isso de sociedade de castas e não de classes. Bom, nesse modelo de castas, como eu falei, a gente fala melhor
na aula de sociologia, o que a gente tem vai ser uma variação do hinduísmo a partir de Buda, que é a fundação do budismo. Lá mais ou menos no século VI a.C., esse príncipe indiano vai pregar que nós precisamos atingir o nirvana através da disciplina do nosso desejo e uma vida com moderação. O budismo também é uma filosofia que cresceu bastante na região asiática, a gente tem vários expoentes espalhados no mundo. É importante a gente entender que também tem esse apelo a uma unificação via uma religião filosófica. Bom, e para fechar, no século VI a gente tem o último grande império na região, o Império Gupta, que vai acabar entrando em declínio no século IV, mas vai ser um molde de centralização, já que a gente vinha de cidades-estado até então. Bom, ali do lado da Índia, nós temos a toda poderosa China, que já desde antes de Cristo é chamado de o Reino do Meio. E esse meio não é nada simples, não. É o meio do mundo mesmo. Os chineses consideram que esse reino chinês é tão avançado, tão significativo, que dentro das dinastias que formaram os 7 reinos chineses, se considerava o centro do mundo de fato. O apogeu do reino chinês vai ser alcançado com a dinastia Han, entre os séculos 3 a.C. e 3 depois de Cristo. Os Han vão ficar conhecidos, possivelmente você já ouviu falar, por causa da Rota da Seda. Um caminho bem interessante que saía lá da China, passando pela Índia, pelo Império Gupta, passando pelas estepes asiáticas, ali da região dos Hunos, por exemplo, pela região do Império Persa e Mesopotâmia, chegando até as portas do Império Romano via Constantinopla, lá em Bizâncio. Ou seja, essa Rota da Seda ela é gigante e ela vai ser mantida por vários séculos. Na Idade Média, mais à frente, quando a gente falar de Marco Polo vai fazer a ligação das cidades italianas com a China, justamente utilizando os caminhos da Rota da Seda. Ou seja, uma dinastia que vai se valer muito do comércio e vai ser extremamente poderosa na região. E para fechar o caso da China, nós temos aí o confucionismo, Confúcio no século VI a.C., também de caráter filosófico-religioso, vai pregar uma vida virtuosa com ética e educação nos contatos pessoais e também na vida pública. Então, o confucionismo tem esse apelo dessa ideia de que nós precisamos de uma vida mais ética, mais reta, mais educada, mais sensível ao outro nas relações que a gente está tendo. Bom, em tempos de vírus que se espalham tanto como agora, do corona, ter essa ideia de que o outro é importante e faz parte desse processo que a gente está vivendo de garantir que essa curva do vírus acabe rápido, o mais rápido possível. Muito bem. E para fechar, nós temos aí os povos nômades da região das estepes asiáticas, que é uma região muito seca, com falta de recurso, falta de água e tal. Isso vai levar à necessidade desses grupos de se adaptarem de alguma forma. E a forma como vão se adaptar vão ser sendo guerreiros. E aí destaque para os hunos, e entre os hunos, o grande líder huno, Átila, que vai pôr medo em vários povos da região. Eles já domam cavalos e vão acabar atacando outros povos dessa forma. Se calcula que no século II, aí, no início das invasões bárbaras em Roma, quem empurra os bárbaros germânicos rumo a Roma são os hunos. Então, mais ou menos esses povos bárbaros, godos, visigodos, ostrogodos e por aí vai, viviam ali nos arredores de Roma, ora conquistados já dentro do Império, ora nos muros do Império, mas a pressão dos hunos acaba levando essas pessoas a invadirem o Império Romano mesmo e precipitar lá a crise que a gente já estudou. Então é como se a gente dissesse que essa galera está entre a cruz e a espada, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então acabam invadindo o Império Romano e aí a gente vai ter
o processo de declínio lá de Roma dos séculos todos. Para a gente fechar, já que existe um certo preconceito com as questões da América, acho legal a gente contextualizar que na América também existiram civilizações bem interessantes e bem antigas. Lá no século I, então, no ano 100 a.C., na região do México, se desenvolveu a civilização de Teotihuacan, bem próximo de onde os astecas vão desenvolver a civilização depois. Nós temos vários vestígios arqueológicos dessa civilização que mostram que eles eram exímios construtores, super avançados. Acaba se tendo uma influência gigante desse grupo sobre maias e astecas, apesar de eles entrarem em declínio antes da ascensão maia, mas a gente tem uma influência muito grande. Também chamamos eles de povos toltecas ou mecas que viviam em torno ali da região maia. Bom, e falando dos maias, essa sim uma civilização de muito prestígio, que por volta do século III começa a ganhar espaço na região da Península de Yucatán, ali então quando você for para Cancún, por exemplo, na sua viagem de férias, gastar dólares por lá, você vai poder visitar algumas pirâmides maias, né? A mais famosa de Tulum, na Península de Yucatán. Além disso, a gente tem a região de Belize e Guatemala como essas regiões, esses povos construtores aí. E destaque, os maias são gigantescos construtores. Algumas cidades maias, pirâmides maias, monumentos maias estão sendo descobertos ainda hoje, que é uma região de floresta, e muita coisa estava lá escondida que ninguém sabia. Eles viviam em cidade-estado, com essa habilidade de ter uma ligação entre elas, com navegação, um comércio muito intenso. A gente tem muita coisa escrita, porque eles deixaram um complexo sistema de hieróglifos. Tem muita coisa que a gente não entende, mas tem muita coisa escrita por eles. O curioso disso tudo é que eles desaparecem no século X. Cuidado aí para não achar que os maias morreram também durante a chegada dos espanhóis. Não, os maias vão deixando vestígios que datam do século X. O que aconteceu é um desses grandes mistérios da história. Alguns acreditam que foi uma epidemia, que pode ter devastado toda a população, mas a gente não tem muita noção disso. O fato é que os maias, entre o século X até o XI, desaparecem, deixando só os vestígios arquitetônicos, que são fantásticos, por sinal, por lá. Na região dos Andes, onde futuramente a gente vai falar dos Incas, também um povo fantástico, a gente teve um pouquinho antes dois impérios bem na região dos Andes. O império de Tiwanaku e o de Huari. Ambos esses impérios, eles vão tentar unificar a região, que é composta por vários povos nômades e seminômades. Mas esses pré-incas não vão conseguir fazer tanto essa unificação. Já os incas, uma forma de religião que domina ali os outros povos, vai acabar unificando toda a região dos Andes e formando aí um poderoso império derrotado pelos espanhóis, como veremos mais à frente. E agora, a cereja do bolo, para a gente concluir essa aula de hoje, a gente tem uma civilização no Brasil, que pouca gente fala, mas na região da ilha de Marajó se desenvolveu uma civilização marajoara no século VI aproximadamente. Essa região ela é muito irrigada, obviamente, tem muitos rios e tal. E o que a gente tem são achados arqueológicos de uma sofisticada cerâmica. E quando eu digo sofisticada, é muito sofisticada mesmo. Você pode procurar aí depois no Google, já joga aí civilização marajoara, que você vai ver que tem vários detalhes. Além disso, você tem certeza que eles desenvolveram uma agricultura muito, muito interessante. Inclusive, fotos de satélites recentes da Amazônia mostram que no leito de alguns rios a floresta cresceu, mas ela cresceu de maneira diferente de arredores. Ou seja, essa parte possivelmente foi
desmatada, serviu ali como agricultura ou como uma cidade e acabou depois crescendo árvore de novo no lugar. Então, a cultura da ilha de Marajó é muito bacana, é um dos sítios arqueológicos mais famosos do Brasil. Bom, pessoal, só para a gente ter ideia, então, na aula 14, de que outras coisas estão acontecendo no mundo fora da Europa, já que nas próximas aulas a gente vai acabar focando um pouquinho mais na Europa. É isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima aula.